Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de ciências e eu vou estar lendo e explicando para vocês a página 77 do livro. Nós vamos falar sobre alimentação e energia, tá? E como os seres vivos, obtêm energia para se sentirem bem e fortes, tá? Então vamos lá. A principal fonte de energia para os seres vivos da Terra é o Sol. Os seres vivos dependem direta ou indiretamente da luz solar. As plantas, por exemplo, precisam dessa luz para produzir o próprio alimento. A energia é necessária para que os seres vivos possam se movimentar, crescer, desenvolver-se e reproduzir. É dos alimentos que os seres vivos retiram energia. Então, todo ser vivo do planeta Terra, quem são os seres vivos? Vegetais, animais e nós seres humanos, né? Os vegetais é tudo que é plantado, os animais que tem no planeta, tá? Seja os animais das águas dos rios, das águas do oceano ou da floresta, tá? E nós, seres humanos. Então, nós, seres vivos do planeta, vegetais, plantas, animais e seres humanos, precisamos de energia, precisamos nos alimentar para crescer, para reproduzir e para viver, né? Então, vamos ver como que na ciência isso é classificado, tá? A forma de obtenção de alimento pelos seres vivos varia. Por isso, eles podem ser classificados de acordo com a maneira que obtêm o alimento. Ou seja, os seres vivos, eles podem ser classificados de acordo do modo como eles se alimentam, tá? Então, vamos ver aí, ó. O primeiro grupo são os produtores, que são os seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Quem são? As vegetações. Todas as plantações, tudo que é plantado é capaz de reproduzir o seu próprio alimento. Então a planta, ou a vegetação, ela produz o seu próprio alimento quando ela faz um processo de fotossíntese. Na verdade, a planta, ela fabrica uma glicose, um açúcar, diferente do nosso, que dá energia para essa planta, tá? Mas ela precisa também de água. A planta, toda planta precisa ser molhada, aguada. Porém, a planta, ela fabrica esse alimento que é a glicose, num processo que ela mesma faz, chamada de fotossíntese. Por isso que ela é chamada de produtores. Veja, a palavra produtor é o que produz, ele mesmo faz. Então, a planta, ela mesma faz o seu alimento. E esse alimento, ela só consegue fazer durante o dia. Ela precisa da luz do sol para fazer esse alimento dela, tá? Veja que às vezes em São Paulo, vamos pensar em São Paulo, nas ruas tem várias árvores, e demora bastante para chover em São Paulo em algumas épocas. E como que a planta ela fica lá, Como que a árvore ela fica lá e não morre, Vamos pensar. Porque a planta que a gente tem em casa em São Paulo, que a mãe tem, que a avó tem, geralmente a gente molha, O tempo tá muito calor, tá seco, a gente molha lá a planta conforme ela gosta de água, se ela gosta muito ou pouco. Lá no campo, as plantações, mesmo que não chove, tudo é molhado, Dentro daquela quantidade de água para cada tipo de planta, para cada tipo de vegetação. Mas quem molha as árvores da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro? Ninguém. E como que elas ficam ali, firme, forte, em pé?
Porque elas fazem a fotossíntese, que é um processo que a própria planta faz e fabrica uma glicose, que é um alimento para ela. Todas as plantas fabricam essa glicose durante o dia. É preciso da luz solar para fabricar essa glicose. Então, as plantas são os produtores. Ah, mas professora, tem dia que tá nublado, a gente praticamente não vê o sol. Mas ele está lá. Se é dia, o sol está ali, né? Mesmo que ele não esteja brilhando, não esteja aquele dia ensolarado, quente de verão, o sol está ali. Basta ser dia, né? Estar claro para a planta, que é considerada um produtor, fabricar o seu próprio alimento, tá? Vamos ver agora quem são os consumidores. Seres vivos que não produzem o próprio alimento e consomem outros seres vivos para obter energia, como os animais. Então veja, quem são os consumidores? Se as plantas são produtores, o que sobrou de ser vivo no planeta Terra? Os animais e nós, seres humanos. Quando eu falo os animais, eu tô falando dos animais do rio, né? Eu tô falando dos animais dos oceanos e os da floresta, vamos dizer assim, os da terra, né? Do solo, tá? Então, consumidores, quem são? Todos os animais e nós, seres humanos. Veja bem, consumidores, essa palavra vem de consumir. Então, nós, seres humanos, a gente não fabrica o nosso alimento, a gente consome o que já está pronto, tá? Os animais não fabricam o seu próprio alimento, eles consomem o que já está pronto. Só que cada um consome do seu jeito. E aí, dentro dos consumidores, tem uma outra classificação. Então, vamos lá. Existem os animais que são considerados herbívoros, então eles são considerados consumidores herbívoros. O que seria essa palavra herbívoros? Eles comem apenas plantas, apenas vegetação. Um exemplo, a girafa. A girafa com aquele tamanho todo dela come folhas. Ela não come carne, ela come só folhas. O elefante, com todo aquele tamanho dele, todas aquelas toneladas de peso, ele come o quê? Vegetação, maçã, né? Maçã é vegetação, é plantada na terra, não é? Então, tudo que é plantado é vegetação. E os animais que comem as plantas e as vegetações, somente eles são considerados herbívoros, assim como a girafa e o elefante. Só que dentro dos animais tem aqueles que são só carnívoros, como por exemplo, vou falar aqui, o leão e o tigre. Então, eles comem carne, como? Matando outros animais. Ali na floresta, ali na selva, é a lei do mais forte, né? O maior mata o menor, o mais fraco, para se alimentar. Por quê? Porque eles comem apenas carne. Lá no zoológico, quando a gente vê o leão, quando a gente vê um tigre, eles não têm mais essa coisa de matar o outro animal. Por quê? Porque como eles estão lá presos, eles estão meio que domesticados. Então, alguém leva comida naquelas determinadas horas para ele. Então, ele come carne, né? Carne de boi, carne de vaca, alguém leva e ele come. Mas ele é carnívoro, ele não mata outro animal, mas ele come carne. Então, o animal, ele nasce com um instinto já de querer comer aquele determinado tipo de alimento. Então, os animais herbívoros comem planta, vegetação. Os animais carnívoros comem carne, que é levada para eles, né? Se eles estiverem presos em algum lugar, ou eles vão matar outro animal para se alimentar.
Tem os animais também que estão dentro de outro grupo, que são os onívoros. São os animais que comem, além dos vegetais, eles comem também plantas. Eles comem de tudo, tá? Vou dar um exemplo de cachorro, tá? Tem outros animais. O cachorro, ele costuma se adaptar à alimentação. Então, se o dono dá só ração para ele desde pequeno, ele come lá a ração dele, ok. Mas existe pessoas que dá de tudo pro cachorro. Ele come igual um ser humano. Ele come grãos, que é arroz e feijão, ele come carne, ele come ali alguma vegetação. Então, esse cachorro e alguns outros animais, eles são considerados onívoros, ou seja, se alimenta de tudo o que existe, tá? E nós, seres humanos, nós somos classificados como consumidores, né? A gente não fabrica nosso próprio alimento. A gente tem que comprar lá o alimento para nós consumirmos. Por isso que nós somos considerados também, assim como os animais, consumidores. E o ser humano, ele é onívoro, né? Nós comemos de tudo. A gente come outros animais? Comemos, porque se a gente come o frango foi uma galinha que foi morta. Se a gente compra lá a carne de vaca, a carne de boi no açougue, foi uma vaca e um boi que era um ser vivo e morreu. Então, nós, seres humanos, a gente se alimenta de carne de outros animais e o peixe, por exemplo, também, né? O peixe era um ser vivo de água doce do rio ou de água salgada do oceano. E a partir do momento que ele foi pescado e morto, ele vira alimentação para nós. Então, o ser humano, ele come carne, ele come vegetação, porque a gente come salada, a gente come tomate, a gente come fruta, então a gente come tudo que é plantado também. A gente come grãos e a gente come tranqueira também, né? As tranqueiras é tudo que é industrializado e a gente compra lá no mercado. Então, nós somos considerados onívoros, tá? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre os decompositores. Quem são eles? Vamos lá. Seres vivos que se alimentam de matéria orgânica e a transformam em substâncias que serão reabsorvidas pelo ambiente no processo de decomposição. Algumas bactérias e fungos e os cogumelos são seres decompositores. Então, os decompositores são os micro-organismos, tá? Não são todos, são os micro-organismos, bactérias, fungos e alguns cogumelos, tá? Quem são esses? O que esses decompositores fazem? Então, por exemplo, lá na natureza morreu um tigre, né? E esse tigre, ele tá lá em cima do solo, jogado ali. Provavelmente vai aparecer alguns animais que vão comer ele morto, né? Mas sempre vai ficar um resto ali. Ficou um resto ali do tigre, tanto de osso como de carne, né? As partes do tigre lá que morreu. Aí o que é que acontece? Tá lá em cima do solo parado. Vai ficar para sempre ali? Não fica. Uma hora aquilo vai sumir daquele lugar. Como? Fungos, bactérias vão começar a se reproduzir nesse tigre que tá morto e vão começar a comer aquele resto que sobrou. Aí também vem a ação da natureza. Choveu, fez vento, fez sol, o sol também ajuda na decomposição. E aí vai chegar uma hora que aquilo vai dissolvendo e o solo também vai absorvendo aquela matéria orgânica morta, que é o tigre.
até que chega uma hora que não tem mais tigre ali, tá? Então, são os decompositores, micro-organismos, bactérias e fungos, são aqueles que decompõem toda a matéria que foi morta, todo ser vivo que já foi morto, tá? Deixa eu ver aqui. Por hoje é só. Um beijo e até já já.